Agora sim. Bom dia, Marajás, 449. Hoje, último domingo do mês, então uma aula aberta. Para quem vai assistir depois, essa é uma mentoria de mentalidade, onde a gente busca melhorar os nossos resultados, resolver os nossos problemas através de ressignificação, a gente conseguir acelerar tudo que acontece na nossa vida e não ficar murmurando, cultivando o que tem de ruim, certo? Bom dia, Carmen. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Elô. Bom dia, Miel. Bom dia, Gi, Clauber. Vamos tirar uma foto para começar? Prepara aí. Sorrisão. 1, 2, 3 e... Foi. Jogar no grupo. Bom dia. Bora lá. Depois, no final, a gente tira mais uma foto. Bom dia, Marta. Como é que tá o sono? Diz aí, Elô. 0. Amiel, 0. Gi, 0. Clauber, 2. Carmen. Fernanda colocou 0. Carmen colocou 2. Marta, como é que tá o sono? 0. Então, vamos lá. A maior nota foi 2. Então, o que a gente costuma fazer para quem vai assistir depois e ainda não conhece o sistema? A gente multiplica esse número vezes 5 e faz polichinelo para acordar. Quem quiser ser solidário, são 10 polichinelos. Bora lá. Cada dia mais fácil. Muito bom. Palavra de hoje, top. Confiança. Anota aí. Então, para fechar o mês aí que a gente está trabalhando, falando sobre ansiedade e depressão, a gente vai falar hoje sobre confiança. E foi bem interessante esse mês, porque se você resgatar, depois é interessante assistir de novo, você conseguir ver as suas anotações das aulas desse mês, você vai perceber que não são conceitos simples que resolvem somente a depressão e a ansiedade. Você vai perceber que é todo um tratar, todo um cuidado que você tem que ter para se auto-resolver, para você ter uma boa autonomia com relação aos seus problemas. E, claro, buscar ajuda sempre que necessário. Mas não é tão simples assim a depressão e a ansiedade. A gente tem muitas questões no nosso ser, primeiro, para a gente conseguir fazer e ter as coisas que a gente quer da maneira que a gente gostaria, certo? Para começar, falando de confiança, eu acho que é bem interessante a gente ter claro que a gente tem medo, né? Muitas vezes a gente tem medo e esse medo, às vezes, ele vem precedido até de uma preocupação. Então, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que vai dar errado, será que vai dar certo? E a ansiedade e a depressão, ela está instalada, ela está misturada ali, às vezes. Porque quando eu tenho uma preocupação ou quando eu tenho medo que algo vai dar errado, que algo pode dar muito ruim, pode ser porque eu já vivi algo que deu muito ruim,
ou pode ser que simplesmente eu estou colocando uma ansiedade ali que não é necessária para aquilo que vai acontecer. Então eu começo a sentir medo. E alguns estudiosos dizem que na Bíblia a gente tem uma frase que se repete 365 vezes. Essa frase, escreva aí: não tenha medo. Não tenha medo. E, curiosamente, ou para quem acredita em cristocidência, ela acontece 365 vezes, né? E isso quer dizer o quê? Que todos os dias parece que Deus está querendo dizer para a gente: não tenha medo, eu estou aqui. Não tenha medo, eu estou aqui. Isso é muito importante a gente sentir. É muito importante a gente lembrar, principalmente nos momentos de aflição, quando o problema bate, quando as questões saem da maneira que a gente gostaria. Anota uma outra coisa aí. A tristeza sempre volta para te encontrar. A tristeza sempre volta para te encontrar. O que eu quero dizer com isso? Não importa como a gente está, como a gente se preparou. As coisas não estão 100% no nosso controle. Então vão acontecer coisas que a gente não consegue lidar tão bem. E a gente vai sentir tristeza novamente. Porque às vezes a gente fica numa maneira, pô, tô fazendo tudo certo, meu relacionamento com Deus está ótimo, tô trabalhando aqui profissionalmente, tô conseguindo fazer meu jejum para reduzir as minhas emoções, a minha carne, para ter um relacionamento bacana com as pessoas, com a minha família. Tô treinando, tô me alimentando bem, e tá vindo problema, vindo problema, vindo problema. Então a gente tem que ter essa clareza também que a tristeza sempre volta para te encontrar. Só que a maneira com que você está preparado, preparada para isso é que faz toda a diferença. Como a gente reage às situações que vêm acontecendo é que faz toda a diferença, certo? E é por isso que a gente tá nessa mentalidade, nesse mindset, que é essa união de pessoas que vão trocando experiências, conhecimentos, cada um em diversas áreas. Tem sido muito bacana o compartilhamento de vocês lá no grupo. Às vezes eu fico só lendo e falo, meu, não é a hora de eu falar. Agora, eu acho que eles já estão conseguindo transmitir conhecimento uns para os outros. E é lindo demais quando você vê que o processo não depende mais de você, que o processo é maior que a liderança, né? É muito bom quando você vê que o projeto ele está andando e o líder não precisa estar ali em cima pressionando para fazer acontecer. Então, continuem, compartilhem, continue fazendo live, continue postando no seu history, é uma frase, é uma mensagem. Às vezes você compartilha algo, né, que você viu, não necessariamente você criou, mas aquilo é significativo para você e para alguém que vai ler e vai se realinhar novamente. Escrevam aí 3 itens do caminho. 3 itens do caminho. Então, todo processo, toda jornada, ele vai passar através de um caminho, certo? E esse caminho, a gente precisa entender e ter clareza desses 3 itens aqui que eu vou dizer agora. O primeiro é a perseverança. Perseverar, resiliar, ter resistência. Eu não paro
quando eu canso, eu paro quando eu termino. Essa frase eu falei, não sei se foi semana passada, não sei se foi semana retrasada, que o nosso mestre Jim, lá onde eu trabalho, transmitiu para a gente. É uma frase que eu estou levando desde quando eu li. Toda vez que existe o problema, toda vez que aumenta o problema, eu falo, eu não vou parar. Eu não paro quando eu canso, eu paro quando eu termino. E isso você tem que ter dentro de você. Tem problemas na sua vida e na vida das pessoas que você convive, que você já está ajudando. Eu tenho certeza que vocês estão compartilhando e ajudando com outras pessoas também, que eles estão instalados há muito tempo. Às vezes eles estão instalados há anos lá. São bloqueios, são barreiras, são buracos. Chega a virar uma escravidão que a pessoa fica naquela condição. E aí, aos nossos olhos, não dá mais para reverter aquela situação. Mas esse é o caminho que eu estou propondo. Perseverar. Não desistir. Não parar. Você vai estar cansado, mas você tem que continuar. Porque você acredita em algo muito maior que vai dar conta de tudo e tudo vai dar certo lá no fim. O segundo item é simplicidade. Toda vez que a gente vê o termo, a palavra idade no final de uma palavra, ela significa o estado de algo, né? Então, nesse caso, é o estado simples. Então, a maioria dos problemas, a gente aumenta na nossa cabeça, infelizmente. Todo mês eu me preocupo se vai dar o dinheiro para pagar as contas. Todo mês eu me preocupo se eu vou conseguir fazer aquilo que eu me propus a fazer. E nesses períodos eu sempre costumo aumentar os problemas dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu sei que eu vou ter vários pepinos para resolver. E na sexta-feira vai reduzindo. Então foram crenças que a gente colocou ao longo das nossas vidas que nos tornam a vida mais difícil. Então, no caminho, toda vez que algo grande na sua cabeça para resolver aparecer, a gente tem que buscar fazer o mais simples. O que é o arroz com feijão disso aqui? Aonde que minha mão alcança agora, eu vou fazer uma oração poderosa aqui para Deus dar o melhor encaminhamento, mesmo que não seja aquilo que eu goste. Isso é muito importante. A gente fazer simples. E o simples é o quê? Você sentar, ir lá no seu quarto e orar. Então, faça o simples. Fazer um jejum, às vezes, para muita gente, parece algo, nossa, está fazendo jejum, como que consegue? Jejum tem que ser algo simples. O jejum da língua grande que a gente fez essa semana, parecia, e eu senti também, né, quando eu fiz, algo, surreal. Como é difícil não falar daquelas pessoas que você está vendo que estão fazendo algo que você não concorda, que te incomodam, e é tanta coisa que te incomoda que você está sempre compartilhando com alguém e acaba virando uma fofoca quando você faz isso sempre falando mal da pessoa. E algo simples seria o quê, meu? Deixa ele, deixa ela. Deus vai cuidar e eu vou cuidar da minha vida, que é muito mais importante. Tem muito mais coisa para ficar pensando. Isso deveria ser o simples. Uma oração, um jejum, deveria ser o simples. A conexão com Deus deveria ser o simples. Mas a gente entra nessa rotina de mundo e a gente começa a achar que tudo é muito difícil de fazer. Fazer exercício deveria ser simples. Se alimentar bem com alimentos que a gente não
não desembala, que a gente descasca. Descasca mais e desembala menos. Deveria ser simples, porque eu tenho que comprar um produto lá no mercado que foi produzido e não sei o quê. É muito mais difícil eu entender que aquilo ali é bom, sendo que ao que vem do pé, eu já sei que é bom. Então, nesse caminho de confiança que a gente tem que trilhar, vamos pensar na simplicidade. Perseverança, simplicidade. E o terceiro item, anota aí, reconhecer os propósitos. Reconhecer os propósitos. Então, eu estou trilhando o caminho, certo? O que é propósito? Propósito é os porquês. Propósitos são as motivações pelo qual você está fazendo aquilo. Então, estou trabalhando nesse lugar. Quais são os meus propósitos ali? Quais são os meus porquês ali? Qual a importância, qual a significância da minha pessoa ali? Porque senão eu entro no meio da pirâmide de só fazer. A pirâmide, desenha uma pirâmide aí, nas suas anotações. Desenha uma pirâmide. Divide ela em três. A parte de baixo, que é a maior parte, você vai escrever do lado ou dentro ser. A parte do meio, você vai escrever fazer. E lá em cima, no topo da pirâmide, você vai escrever ter. Então é ser, fazer e ter. Essa pirâmide ela é muito importante. Você lembrar dela várias vezes na sua vida. Porque perceba que a maior parte tem que ser. E a última parte é ter alguma coisa. Então, às vezes, quando você está na sua rotina do dia a dia, você entra num limbo de só ficar no meio, de fazer para ter, para ter, para ter, para ter, para ter. E você esquece de quem você é, do papel que você tem na sociedade, da importância que você está aí, que Deus quer que você tome conta da sua vida e compartilhe e ajude a vida das pessoas transbordando isso que você aprendeu. Então, quando eu coloco aí que o terceiro item do caminho para confiança é você reconhecer os seus propósitos, é você entender melhor a sua identidade. Sabendo a sua identidade, quem você é alguém muito importante dentro do que você está fazendo. Então, depois, pensa na sua rotina. De manhã eu estou aonde, à tarde eu estou aonde, à noite eu estou aonde. Quem eu sou nesses lugares? Quem eu sou com essas pessoas? E o que você está fazendo mediante o que você é, não mediante o que você quer ter. Porque o que você vai ter é o resultado daquilo que você é. Quando você esquece quem você é e você entra no limbo só de fazer, você começa a ter qualquer coisa. Começa a aparecer qualquer coisa. Agora, quando você mantém essa raiz, esse engajamento com quem você é, que você é imagem e semelhança do Senhor, aí sim, você começa a ter coisas maravilhosas na sua vida. E as pessoas também começam a ver quem realmente você é. Então, faz esse exercício, faz essa reflexão de reconhecer os porquês da sua vida, os propósitos de você estar aonde você está hoje.
Às vezes, você pode refletir que não está fazendo sentido aonde você está. Aí você vai ter duas opções. Ou você vai ter que ressignificar aonde você está e entender melhor o seu papel ali, ou você vai ter que mudar de lugar. Porque ali, infelizmente, já não é mais o seu lugar. Por mais dolorido que seja, a gente tem que ver dessa maneira e ser bem pontual em como vai ser essa transição também. Tem uma história interessante do carro, né? Estava contando essa semana para a Marta, que eu vi na internet essa história. O pai deu um carro para uma filha e aí ele pediu para ela levar numa concessionária para ver quanto que valia esse carro. Aí ela leva lá e ela fala, pai, vale R$ 1.000. O carro tá tão velho, que eles deram só R$ 1.000. Falou assim, então leva numa loja de penhores e vê o quanto que eles vão dar por esse carro. Aí ela leva na loja de penhores e fala, ó, deram R$ 10.000 por esse carro. Aí falou assim, ó, tira umas fotos agora, coloca num grupo de colecionadores e vê o quanto que eles vão dar por esse carro, que é um carro antigo. E aí deram R$ 100.000 pelo carro. Então era o mesmo carro, mas o lugar que ele estava tinha um valor diferenciado. Então, às vezes, você não está no lugar que você deve estar. E você tem que procurar o seu lugar. Não está sendo valorizado, não tem valor mais estar ali. E você tem que mudar. Por mais dolorido que seja, trabalhe na transição disso. De você sair, de você migrar para outro lugar. Eu mudei algumas vezes na minha vida, né, diária, algumas vezes oportunizado por Deus para sair, e outras vezes eu tive que escolher sair também dali. E todas as vezes, por pior que seja a situação, a mudança naquele momento, depois de um tempo eu entendi que foi sensacional. Então, quando houveram algumas mudanças drásticas no meu trabalho, não, agora você vai ter que trabalhar lá. Você não vai mais trabalhar aqui com essas pessoas, com aquelas pessoas lá, e praticamente obrigado. E na nossa cabeça, às vezes a gente acha que, putz, e agora? Vai dar tudo errado, estava tudo rodando certinho, bonitinho, mas não. Tinha algo melhor lá. Foi mais importante eu estar lá. Então, eu sei que o Adriano está numa transição, ele ficava um período com a gente no box, agora ele está um período em outro lugar. Com certeza existe um porquê você está lá. Existe um papel importante de você ser naquele lugar. E quando você descobrir, de fato, quem você é lá, você começa a fazer o que tem que ser feito e você tem coisas que você não vai conseguir mensurar. Vai ser muito bacana. Seguimos. Escrevam aí. Viva intensamente. Tenha planos, mas viva o agora. Viva intensamente. Tenha planos, mas viva o agora. Ontem, na competição com os atletas, foi muito bacana. Que antes de descer do ônibus, quando a gente chegou no lugar, eu falei para eles: a gente tem uma maratona aí para finalizar o semestre de competições. São 8 dias de competições, não são seguidos, né? Mas até o comecinho de julho a gente tem 8 dias. Mas que não dá para a gente ficar pensando nos 8 dias. Que a gente tem que pensar no hoje, no agora. Então nós vamos viver um dia de cada vez. Senão a gente surta, senão a gente fica louco, senão a gente não faz o que tem que ser feito. Senão a gente volta na aula passada, que é a expectativa no sentido de esperar.
e não de desejar que eu faça algo bem melhor do que eu imagino. Então, viva intensamente hoje. Então, hoje é domingo. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer depois da nossa aula? O que eu vou fazer com a minha família hoje? Ou eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar 100%, vou me entregar naquele lugar hoje. Quando eu voltar, eu vou viver intensamente novamente. Quando você vira a chavinha de que você tem que viver o agora, é muito mais gostoso viver. Você não fica cansado. Nossa, não vejo a hora de chegar em casa para descansar. Não vejo a hora de chegar aquele dia. Não vejo a hora de chegar aquele final de semana. Não. Não fique nessa de não vejo a hora. Viva o agora. E pare de viver o não vejo a hora. Escrevam aí. A confiança produz esperança. Então, uma pessoa confiante, dificilmente ela vai cair nessa área da depressão ou da ansiedade. Porque ela tem algo muito forte dentro dela que não deixa ela cair em desespero, que não deixa ela surtar, que não deixa ela entrar num estado grave de antes ou depois. Ela vive o agora. A grande sacada é viver o agora. Só que não é simples assim. A gente tem que entender como estamos, o que precisamos resolver de fato, como nos posicionar para viver o agora. Não é tão simples assim. E algumas pessoas, é importante, como essa aula é aberta, sim, elas vão precisar de medicação inicialmente. E se tudo correr bem, elas vão reduzindo até tirar essa medicação. É importante que a gente tenha muito entendimento que ansiedade e depressão não é frescura. É uma coisa muito séria que a pessoa não está conseguindo lidar. E a gente não pode sair por aí falando que não, é só você mudar a sua mente que resolve. Não é. É um mudar de mentalidade de todo um passado e todo um posicionamento do agora que vai fazer ela colher lá na frente algo melhor, algo novo. Então, são 5 tipos de confiança que eu quero passar para vocês. O primeiro, pode anotar, é a autoconfiança. Então, ainda falando daquela pirâmide do ser, fazer e ter, nessa autoconfiança é um autoconhecimento. Quanto mais eu entendo quem eu sou, o que eu estou fazendo ali e o que eu quero ali, mais confiante eu me sinto. Então, vou dar exemplo a um menino que chegou para treinar conosco, para fazer atividade, atletismo. O atletismo ele tem 23 tipos de provas. E ele, por uma questão cultural, a maioria das crianças não conhecem o atletismo. A maioria das pessoas acham que o atletismo é só correr, que a maior prova do atletismo é a São Silvestre, que acontece no final do ano. Então, muita gente associa atletismo no dia 31 de dezembro. E ponto. Final. Então, ele não tem conhecimento nenhum sobre o meio que ele está sendo inserido. E aí ele vai, muitas vezes, acompanhado por um colega que chamou, que convidou, que falou que é legal, que é bacana. Então, ele vai para fazer parte de um grupo. E aí ele começa a conhecer a prova, o atletismo, as possibilidades, se ele vai correr, se ele vai saltar, se ele vai lançar. E ele começa a ver aonde que ele é bom. E ele começa a se autoconhecer dentro daquele novo mundo. Então, enquanto a pessoa ela não tem o autoconhecimento, ela não vai conseguir ter uma autoconfiança. Se eu estou num ambiente que eu não
domino, menos confiança eu vou ter. Então, eu preciso saber quem eu sou, saber o que eu estou fazendo ali, saber o que eu quero ali, para o meu nível de confiança aumentar. O segundo é uma confiança pessoal. Anota aí. Segundo tipo de confiança é uma confiança pessoal. Essa confiança pessoal, para quem olha, então aos olhos de fora, é uma confiança de honestidade. Então as pessoas olham para você e falam: ah, a Mia é uma pessoa honesta, eu posso confiar. Elô, meu, põe minha mão no fogo por ela, eu posso confiar. E essa confiança pessoal, ela está no âmbito também, falando de você com você mesmo, no âmbito da capacidade. Então, esse mesmo menino, que ele começou a ter uma autoconfiança, porque ele entendeu quem ele era, com a possibilidade ali, dentro daquele novo mundo, dando o exemplo do atletismo, ele começa a entender que ele tem capacidade de ser maior do que ele é hoje. E essa confiança pessoal relacionada à capacidade me deixa com menos medo, me deixa menos ansioso, me deixa a saber lidar com os erros do passado. Então, quanto mais capacidade eu tenho, eu entendo, eu faço essa leitura que dá para eu chegar mais confiante eu me sinto e com menos medo eu me sinto. E essa é a confiança pessoal. Terceiro é a confiança interpessoal. Anota aí, confiança interpessoal. Essa confiança é uma confiança que não vai depender somente de você. Você vai ter que se relacionar com as pessoas para adquirir. Quanto mais relacionamentos você tem, mais possibilidades de viver isso você vai ter. Então, de confiar nas pessoas e nas pessoas confiarem em você. E o que vai acontecer? Pessoas vão te decepcionar. Porque você gera expectativa nas pessoas. E aí você vai começar a ajustar a frequência dessa confiança interpessoal. O quanto eu posso desejar a confiança de A ou de B. O quanto as pessoas podem confiar em mim mediante a resolver questões que elas esperam que eu resolva. E quanto mais eu sei lidar com essa confiança interpessoal, mais confiante eu me sinto, com menos medo eu fico. Mas isso, às vezes, vai doer. Porque a confiança interpessoal tem que ter prática. E as pessoas não são como nós gostaríamos. A gente não espera, mas a gente deseja que todo mundo seja bom. Que todo mundo entenda que eu não quero o mal de ninguém. Mas elas vão te julgar por atitudes e às vezes vão distorcer as suas atitudes. E às vezes você vai falar assim: caramba, eu achei que essa pessoa já era madura nesse sentido. Era madura nesse aspecto. Nesse momento, eu achei que ela ia saber lidar com isso. E aí você reduz um pouco de confiança com aquela pessoa, mas você ajusta. E você começa a perceber que não é para gerar expectativa. Eu posso confiar. Eu tinha um professor no ensino médio de educação física que ele não dava aula. Ele, depois que a gente percebeu, porque quando você está lá, você não percebe, né? Então, o que ele fazia? Eu estudava na ETEC
Então, a aula de educação física, ela era separada da grade normal. Então, se a aula era de manhã, a parte técnica, à tarde, uma ou duas aulas, a gente tinha essa aula de educação física. E a gente tinha que cumprir como uma aula normal. A gente ia. Aí, me veio à memória recentemente isso, porque eu nem lembro o nome dele, porque ele não dava aula. Ele vinha com o cachorro dele na escola, ele liberava as bolas de futebol e eu fazia eletrônica na ETEC. Então, eu tinha 40 meninos na sala e 3, 4 meninas, dependendo do ano. Então, era uma febre o futebol com os meninos. Ele jogava bola e ele ia embora. Mas ele falava uma frase que me marcou. Ele falava assim: eu confio em vocês até que me provem o contrário. E ele era muito bom na persuasão. Por quê? Porque ele jogava toda a responsabilidade para a gente, que ia ficar ali jogando bola, que não ia dar trabalho nenhum, e ele ia embora. E eu não sei o que ele fazia até hoje. Se ele ia trabalhar, se ele ia passear. Eu sei que ele nem voltava. Ele dava a chave para um dos meninos guardar o material e a gente ia embora no horário. E como a gente já estava ali, a gente queria jogar bola e tudo bem. E isso passou um ano dessa maneira. E eu fico pensando assim, caramba, será que a gestão, né, hoje como coordenador, professor, falou, caramba, a gestão nunca viu ou a gestão fazia vista grossa. Mas a frase dele, eu acho que é uma frase muito boa. Eu confio em você até que me provem o contrário. E nesse terceiro de item de confiança interpessoal, eu acho que a gente tem que lidar assim. Eu gosto de confiar em todo mundo. Eu gosto. Eu acho que a pessoa merece. Eu acabei de conhecer, estamos trabalhando, eu confio em você até que me prove o contrário. E se provar o contrário, eu vou reajustar o meu nível de confiança, certo? E isso vai me dar menos medo, menos preocupação, menos ansiedade com relação àquela pessoa. E aí, de novo, eu trabalho o que a gente quer trabalhar lá no final, que é a depressão e a ansiedade. O quarto, anota aí, resultados. Confiança aliada a resultados. Esse é o mais simples da gente entender que o meu nível de confiança vai aumentar quando eu tiver mais resultados. Aí eu conseguir trabalhar, produzir e ter um salário maior. Eu dei resultado. Aí eu treinei, eu consegui emagrecer. Eu dei resultado. Eu passo mais confiança. Eu tenho mais credibilidade comigo mesmo e com as pessoas. Então a gente tem que buscar sempre dar resultado. Essa história que a gente romantiza de não, a gente veio só para participar. Não. Eu não entro em nenhuma competição para participar. Toda competição que eu entro é para melhorar a minha marca. E na primeira oportunidade é subir no pódio. Então eu tenho que buscar o resultado sempre. Eu não posso estar ali só para passar o tempo. E isso para todas as áreas, seja nos relacionamentos amorosos, no processo seletivo para escolher uma garota, para escolher um garoto. Eu tenho que ser criterioso. Não dá para sair ficando e pegando todo mundo. E esses resultados que a gente vai obtendo ao longo da vida vão gerando confiança. Conosco, a gente se sente mais forte e começa a lidar mais fácil com outras coisas, e as pessoas já dão mais credibilidade para você
e elas são motivadas, incentivadas a fazer também algo que você está fazendo. E o quinto tipo de confiança é o mais importante de todos. É a confiança em Deus. Essa daí a gente fala que tem. Fala que tem. Mas eu vou falar, viu? Todo dia dá uma preocupação. Todo dia dá um medinho se vai dar certo aquele projeto. Se vai ficar tudo bem com as pessoas que a gente ama. Se vai dar tudo certo aquele planejamento que você fez. E como é que eu melhoro isso? É diário. Eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu tenho que me conectar com Ele. Denis, parece que agora você vai virar pastor, você vai abrir uma igreja. Mano, não tem nada a ver. Estou falando você e Deus, independente da sua religião. É você e Deus. Se não tiver com Wi-Fi alto, vai começar a falhar. Vai ter ruído. O que é ruído? Ruído é tudo que te incomoda. Ruído é tudo que te atrapalha. Então tem que ir lá para o seu quarto, sua varanda, sua sala, aonde você sente a presença, onde você consegue se concentrar e colocar tudo. Eu estava com uma atleta com um problema de ansiedade, né? Ela chegou a ficar 2 dias com o rosto mais paralisado, o olho meio piscando por conta dessa ansiedade de competição. Você vai, eu não sei, mas o chamado tá aí, nasceu para pastorear a vida. Não, tô de boa. Direcionar, não vou pastorear não, vou direcionar. Então, essa atleta, e aí eu falei para ela, falei, mas você tem orado? Você tem colocado isso para Deus te ajudar a resolver? Ah, não. Eu falei, se você não mostrar para ele como você está se sentindo, ele é muito cavaleiro. Ele não vai arrombar a sua porta e falar assim: ah, é o seguinte, todo mundo mão na parede, que eu cheguei, bota os problemas no chão aí que eu vou resolver. Não vai, não vai. Ele quer que você convide ele para a sua vida. E é top quando você convida. Imagina, você fazendo um café da manhã para Jesus. Bater um papo com ele. É assim que tem que ser. Ele dá essa oportunidade para a gente todo dia. Só que a gente desmerece isso, desvaloriza, não acredita. Porque fé é acreditar no invisível. E se a gente não tiver essa conexão diária, vai ser muito difícil a gente sentir que Deus vai cuidar. Vai ser muito difícil a gente acreditar que vai dar certo sem eu colocar a mão. Então, o quinto tipo de confiança é a confiança que você mais tem que praticar. É desabafar, é conversar. Muitas vezes você vai pedir, né? E quantas vezes você vai agradecer e mostrar para ele, meu, como tá da hora a minha vida, como eu sou privilegiado de poder acordar cedo e poder estar direcionando outras pessoas. E essas pessoas direcionam outras pessoas. E elas falam de Deus para outras pessoas. E o negócio toma uma proporção que todo mundo para de ter medo. Todo mundo fica mais confiante. Por conta dele. É sobre ele. Continua aí. Escreve essa frase. Confiança é o ar que a gente respira.
Quando você tem clareza desses 5 itens de tipos de confiança que eu compartilhei com vocês, você respira confiança. Você chega no lugar imponente. Você tem postura. Você pisa, as pessoas olham para você e falam: caramba, ele chegou. Ela chegou. Mas por quê? Porque você se conhece, você é honesto, você sabe o tamanho da sua capacidade, você sabe o como se relacionar com a confiança das outras pessoas. As pessoas podem confiar em você. Você já deu resultado. Você sempre está em busca de resultado. E você tem um cara que mentoria, esse cara sim, mentoria a sua vida. E você, mano, deixa Deus te dar a mentoria, que você vai ver como sua vida vai ficar da hora. Mas você não deixa, né? Contar uma história que aconteceu comigo essa semana. O Adriano estava lá. Eu acho que foi sexta-feira de manhã. Sexta-feira, na quinta-feira à noite, a gente teve uma palestra lá no box, onde a gente treina. A gente resolveu a cada 15 dias fazer uma palestra de mentalidade, mas cada pessoa que a gente entende que é confiante, que deu resultado em alguma área da vida, ela compartilha a sua vida, sua trajetória, os seus conhecimentos profissionais e tudo mais. A cada 15 dias é aberto, tá? Toda não, a cada 15 dias de quinta-feira à noite, das 8 horas, às 8 horas. E aí, fiquei lá até tarde, né? E aí, na hora de colocar o treino na lousa, o Jim foi lá escrever, e eu ia treinar de manhã, na sexta-feira de manhã. Aí eu nem queria ver qual que era o treino, né? Porque a pior coisa que tem é você ver o treino que você vai fazer, aí já dá aquele desânimo e você já começa a colocar problema ali. Então eu prefiro chegar e fazer o que tem que ser feito. E aí eu vi, ele escreveu 100 burpees. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é um burp, né? Mas a gente faz polichinelo. Imagina você dar um pulo para cima, deitar no chão, fazendo uma flexão, levantar e dar outro pulo. Isso é um burp. Então você vai deitar, colocar o peito no chão, levantar e pular. Isso é um. E aí ele escreveu 100. Ele escreveu 100 burp, já falei, não quero nem ler o resto. Aí já virei de costas e fui. Aí na sexta de manhã, me preparando para ir treinar, já estava na cabeça, né? Bom, 100 burpees eu vou ter que fazer, né? Então eu já estava com a confiança baixa. Chegando lá, o Adriano começou a mostrar como que era o treino. Não eram só 100 burpees. Ainda tinha 20 abdominais, 20 agachamentos com salto, 20 flexões, 20 bolas na parede e 20 barras. Olha que maravilha! Não são só 100 burpees. Tem ainda 20 de cada um, mais 100 movimentos, então ao todo 200 movimentos, para fazer em 20 minutos. Mas o que aconteceu? Na minha cabeça, eu estava preparado para fazer 100 burpees direto. E iria ser muito cansativo. E aí eles dividiram. Fazia 20 burpees, 20 abdominais, 20 burpees, 20 agachamentos. Ia fazendo 20 e 20. Nossa, quando ele quebrou a rotina cansativa de só chata, de só uma coisa que eu iria ter que fazer, eu comemorei e me senti muito confiante. Porque 20 burpees eu dou conta de fazer, 20 movimentos eu dou conta de fazer. Então, meu nível de confiança aumentou tanto que eu coloquei na minha mente que ia fazer 21. 21 de cada, então, no final ia somar. E se no meio do caminho tivesse difícil, eu ia colocar 22 para fazer. Resumo da história, fiz os 21, finalizei.
E o que eu quero trazer de aprendizado que eu tive naquele dia? Quando tiver difícil, faz mais difícil ficar. Você. Você. Uma aluna chegou para mim e falou: Nossa, Dani, estamos com cobrança em casa, querem que eu trabalhe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Família está me cobrando para eu parar de treinar. Eu falei assim: vai ficar pior. Como assim vai ficar pior? Vai ficar pior. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Agora, se a gente entra no eu não dou conta, tá muito difícil, deixa para lá, a gente vai entrar no limbo de não ter essa confiança. Tá difícil? Eu vou deixar mais difícil e vou fazer. Tá fácil? Eu vou deixar mais difícil e vou fazer. Isso te dá uma confiança de que você é capaz de fazer as coisas muito melhor. Ah, eu preciso guardar 20% do meu salário todo mês. Não. Então eu vou guardar 25%. Aumenta. Aumenta o nível de dificuldade. Você decide o que vai fazer. Não fica na condição. Quanto mais você está na decisão, decídio vem de matar. Eu mato algo. Então, se eu estou matando, eu decidi fazer. E a confiança aumenta. Porque o resultado vem. É que nem eu falo, a gente veio bater PB. Na primeira oportunidade, nós vamos subir no pódio. Se alguém tropeçar, eu estou pegando ouro. Então, você vai nesse pensamento de eu quero que seja mais difícil para que eu consiga realizar aquilo que for mais fácil sem eu perceber. Aí você tem resultado, resultado, resultado. Agora, se você só tem o plano A, fica difícil. O plano B tem que ser mais difícil, o plano C tem que ser mais difícil ainda. E o plano A não pode ser só para melhorar se o plano B, aliás, se o plano A deu errado. Plano B, plano C é para piorar, pra você ter mais resultado ainda. Muito bom. Escrevam aí. Líder é ser. Gestor é sobre fazer. Na sua vida, você tem que ser líder. Você não pode ser chefe. Nessa pirâmide que a gente conversou, você não pode ir para o meio e muito menos ir direto para cima. Você tem que começar embaixo. Então você tem que liderar a sua vida para você não ser um gestor da sua vida, para você não ser um chefe da sua vida. Um chefe, um gestor, ele não gera confiança, porque ele só quer que você faça, 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 faça. Um líder não. Ele mostra, ele faz você reconhecer por que é importante você estar ali. O que de fato é o seu papel ali. Você não está só lançando uma planilha no computador. Você está gerando uma autoestima na vida de pessoas através dessa planilha. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu consigo fazer é um ecossistema onde todas as pessoas que fazem parte, mesmo que elas não estejam no palco e sim nos bastidores, elas percebam, elas sintam de verdade como elas são importantes. Isso é o que você tem que fazer na sua vida. Os momentos da sua vida têm que fazer sentido para você. Tem que ser importante para você. Aí você está liderando a sua vida. Agora você, às vezes, está sendo um chefe chato da sua vida, que está mandando você fazer, 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 para ter, 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 ter. E não sabe quem você é em cada momento da sua vida. Agora, quando eu sei quem eu sou naquele momento, o meu nível de confiança aumenta de novo. Não, eu tenho que cortar papel, porque
é importante para esse projeto, para essa situação. Eu vou ter que fazer isso agora. Eu vou ter que recolher o lixo, às vezes ou sempre, porque é importante, é significativo. E às vezes a gente acha que fazer algumas coisas não fazem tanto sentido, mas fazem muito sentido. Reveja o papel, a significância de tudo que você está fazendo para você crescer, ter mais confiança. Escreva aí. Autoridade se conquista pelo exemplo. Autoridade se conquista pelo exemplo. Você é autoridade no quê? Você já se perguntou isso? Eu, hoje, sou autoridade também no atletismo. Então, se falar, poxa, você conhece um professor de atletismo? Conheço. Muita gente vai falar. Porque eu consegui dar resultados naquilo que eu trabalho. No que você deu resultado, você vira autoridade. E você conquista, você motiva as pessoas através daquilo. E às vezes, você faz algumas coisas que não dá para acreditar. Você tem resultado, mas você não compartilha com ninguém. O resultado, ele precisa de uma notoriedade. Ele precisa de uma prestação de contas. Então, eu preciso tirar foto. Eu preciso postar. Para as pessoas verem que está acontecendo. Não é simplesmente para você aparecer. Não. É para as pessoas verem que, e quem te conhece sabe que o processo valeu a pena. Você chegar ali. Postar na rede social, compartilhar com os amigos, falar para as pessoas. Essa notoriedade vai mostrar o seu resultado. Automaticamente vai aumentar a sua autoridade. E aí você conquista. E aí as pessoas vão. As pessoas fazem também parecido ou pegam a energia, modelam você para fazer algo melhor ainda. E quando você vê, você fala, nossa, não tinha nem pensado nisso. E a pessoa está fazendo. É muito lindo ver os meus estagiários trabalhando. É muito lindo. Eles começam a fazer coisa muito melhor do que eu fazia. E o negócio toma uma proporção que você fala, nossa, eu ia demorar mais para fazer isso aí. Eu não tinha pensado nisso. Mas porque você compartilhou o resultado que você teve. E nesse momento existem outras ferramentas para ser feito. Muito importante. Escreva aí. Essa é da hora. O óculos do oculista não vai fazer você enxergar melhor. O óculos do oculista não vai fazer você enxergar melhor. O que eu quero dizer com isso? Não é que o oculista é ruim. É que o óculos dele, que está no rosto dele, não vai fazer você enxergar melhor. Ele vai te mostrar qual o melhor óculos para você. Então, toda a energia é boa. Por mais que você confie na pessoa, você tem que pegar a energia que ela tem, a frequência que ela está, o conhecimento que ela está, e não as coisas dela. O que é dela, o que ela conquistou, o que ela cresceu, é dela. Mas como ela fez, isso é importante para você. Toda a energia é boa. Todo mundo tem algo para a gente contemplar.
O óculos do oculista não serve para você. Escrevam aí. O sucesso inspira. O fracasso ensina. Por várias vezes, você vai fracassar. Você vai errar. E às vezes vai até falhar, que é errar 2 vezes. Mas enquanto você não ressignificar o erro, o fracasso, a falha, para o ensinamento, a sua confiança sempre vai estar baixa. Por quê? Toda vez que você pensa, e se der errado? E se eu não der conta? E se eu errar? Você vai reduzir o seu nível de confiança. Agora, quando você fala, não, vou testar para ver o que dá certo. E o que der errado, eu aprendi e vou fazer melhor. Nessa quinta-feira que eu falei que teve a palestra, o Jim começou assim. Hoje é a primeira. Pode ser que tudo dê errado. A live dê errado, o slide dê errado, a energia caia. Mas a gente vai fazer. A gente vai testar. E o que der errado, a gente vai fazer melhor na semana que vem. Colocar um microfone de lapela aqui, de repente o áudio não pega, de repente fica chiado. Nós vamos testar. E aí, por exemplo, a Gi, são 40 dias, né, Gi? Você está fazendo de live? Ou 30? 30 dias de live. Cara, eu sei como é difícil. 30 dias direto. Você tá ali, às 12h12 que você está fazendo, né? Meio-dia e 12, todos os dias. Gente, é fácil dar aula para vocês às 4h49 no domingo. É muito mais difícil dar aula todo dia às 12h12. Vai acontecer todo dia alguma coisa. Todo dia. Parece que não vai entrar, dá vontade de desistir, mas você vai. Você continua. Por quê? O que der errado, eu já ressignifiquei para eu vou aprender, porque amanhã isso aqui eu já vou ajustar. Então, era o filho que eu tinha que deixar em algum lugar, eu vou deixar mais cedo, eu vou delegar para alguém me ajudar para levar. Era uma comida que eu tinha que preparar antes, era uma roupa que eu tinha que levar para depois. E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mas como? A sua confiança agora cada vez está maior, porque você entende que o que der errado eu aprendi. E não deu errado. Caramba, eu não sou capaz. Não vai dar certo de novo. Você vai entrando na depressão. Ressignifica o mais rápido possível que o fracasso ensina. O sucesso inspira demais. É muito louco. Luz coloca em cima para iluminar. Campeão sobe no pódio para todo mundo ver e se perguntar como ele fez. Então, o sucesso ele tem que ser mostrado para inspirar outras pessoas. E aí, essa frase que eu vou falar agora é para fechar e dar um tapão na cara de todo mundo. Anota aí. Desligue a chave do ego e ligue a chave do eco. Desligue a chave do ego e ligue a chave do eco. Tá fazendo live, tá postando, tá mandando mensagem para as pessoas,
está compartilhando nos grupos o que você tem tido de bons resultados. Ah, Deni, mas ninguém está vendo, ninguém está ligando. Isso é o seu ego gritando. Você está querendo uma aceitação. E o seu ego está com a chavinha ligada. O que você vai fazer? Você vai desligar. Off. No meu ego, on, no meu eco. E eu vou ecoar. Eu vou mostrar o que Deus está fazendo na minha vida. Como eu estou sendo bem direcionado. Como eu posso compartilhar com as pessoas que quiserem. Porque quem não quiser, tudo bem. Vai aplaudir lá na frente. E vai voltar ainda e falar, viu? Sabe aquele negócio lá que você começou a fazer em janeiro de 2023? Nós estamos em 2032. Dá para você me falar como é que você fazia? Tudo bem, eu vou falar. Não tem problema. Que tem de gente, de aluno da faculdade, que eu dei aula 10 anos atrás. Viu, professor? Lembra quando você falou aquilo lá? Não fazia sentido. Agora faz sentido. E tudo bem, então vamos conversar sobre isso. Que hoje até tem um negócio melhor para te falar. E compartilha. E o seu ego desliga. E você, mano, é muito bom. O nível de confiança sobe, a vida das pessoas melhora, sua vida reina, você governa. É só coisa boa quando você desliga o ego e liga o eco. Muito bom. Líder, tem uma boa aqui. Anota aí. Liderar e formar demora tempo. Na minha doce ilusão, eu achava que quando eu entrava para dar aula para uma turma, né, na escola, no treinamento, iria ser muito rápido os resultados, eles iriam entender o que eu quero e já iriam direto beber da fonte. Mas demora, tá? Então, esse processo de confiança, desde os 5 tipos de confiança até você ter resultado e compartilhar, existe um tempo. Mas todo tempo é bom. Isso é importante você saber também. Tem um contexto que é utilizado, que, biblicamente falando, se fala que tudo no tempo de Deus, né? Na verdade, esse contexto eu gosto de usar assim: Deus tem tempo para tudo, que é diferente. Que se não tem banana, tem mexerica, tem morango, tem laranja, tem outras frutas. Então você tem que ver o que é o momento de ser feito agora e não pensar exclusivamente em algo que você queira ter agora. Essa leitura é muito importante. Você vai liderar melhor a sua vida, você vai direcionar melhor as pessoas, você vai formar pessoas, mas leva um tempo. Mas curte esse tempo. Curte o domingo, hoje, hoje. Se tem um exercício para fazer hoje, é aproveitar hoje. Se você vai estudar, se você vai trabalhar, se você vai descansar, o que você for fazer, aproveita. Não fica pensando na segunda-feira, não. Faz isso hoje, por você. Muito bom. Vocês estão cada dia mais top, viu? Então, de parabéns, vão ganhar estrelinha, nota 10. PBs da semana, anota aí. O áudio que eu vou mandar para vocês, o audiobook. O fator confiança. Muito bom esse.
O filme é um filme romântico essa semana. Chama Continência do Amor. Continência de bater continência. A modelagem, nós vamos modelar um jogador de futebol chamado Cafu. Vamos ver a história do Cafu e o que tem a ver com confiança. Muito bom. Jejum da semana. O jejum da semana passada foi top, sensacional. Se quiser continuar, eu sugiro que faça para toda a vida e sempre evitar falar das pessoas que estão fazendo coisas que não te agradam, que você não concorda. Vou colocar dessa maneira. Não é nem... eu tenho fé, eu confio que vocês não estão julgando as pessoas, né? São atitudes realmente que você não concorda e que te incomodam. Eu tenho essa leitura bem tranquila dentro da minha cabeça também. Mas evitar falar dessas pessoas e dessas atitudes te gera espaço para ter energia. Então, continua com isso aí. Essa semana é interessante. Nós vamos fazer um jejum de mastigação. O que é isso? Nós vamos descansar os talheres. Então, você vai descansar os talheres pelo menos 3 vezes quando você for fazer a sua refeição, seja do almoço ou seja da janta. Então, eu estou comendo aqui meu arroz com feijão, eu descanso o talher. Coloco a faca e o garfo na mesa e respiro e mastigo. E aí eu pego e continuo comendo. Há um tempinho, eu descanso. É assustador quando você percebe que você comia que nem um cachorro de rua, engolindo tudo, tá? Então, nós vamos fazer esse trabalho com a nossa alimentação. Continue nos depoimentos. Adriano levantou a mão. Continue nos depoimentos. Nessa semana, eu quero que vocês coloquem no grupo qual filme da nossa mentoria foi mais significativo para você. Por que eu estou pedindo isso? Porque eu quero gerar um pouco mais de confiança de que o filme faz sentido nas nossas atividades. Porque se eu estava puxando um histórico das atividades que a gente menos tem conseguido executar, e o filme, eu entendo que até por uma questão do tempo, né, da disponibilidade de 1h30, 2 horas, você está ali reservando esse espaço, ele é mais difícil de ser executado. Então, incentivar qual filme foi mais significativo para você, talvez outras pessoas, poxa, esse aqui, com esse nome, por conta desse sentido, para mim também vai ser interessante. E a pessoa acaba assistindo, se ela não assistiu, ou assiste de novo. Tá bom? Vamos postar na rede social. Confiança produz esperança. A música dessa semana, o louvor, chama O Hino. E o versículo, Jeremias 17, 7, diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança nele está no Senhor, cuja confiança nele está. Certo? Vamos tirar uma foto? Sorrisão. 1, 2, 3 e... E agora sim vamos para a largada. Se você puder, pode ficar de pé. Posição de poder ou de gratidão.
Feche seus olhos. Senhor, a Ti rendo graça. Como é bom poder confiar no Senhor. Como é bom saber que tudo está planejado da melhor forma possível para que aconteça na nossa vida. E é só uma questão da gente se conectar com o Senhor para direcionar esse nosso caminho, essa nossa jornada nesse planeta. Abençoa a vida dessas pessoas que estão aqui comigo hoje, Senhor. Abençoa a vida daqueles que não puderam vir e principalmente das famílias que estão envolvidas conosco e com eles nesse processo de caminhada, de gerar confiança no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bom. Que bom que vocês vieram. Fiquem com Deus. Ótima semana. Aproveita o domingo. Faz o seu domingo ser extraordinário. Tá bom? Tchau.